Mateus, capítulo 6, 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como nenhum deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Feche seus olhos mais uma vez, queridos. Senhor, a Tua palavra foi lida, ó Pai, e graças te damos por isso. E nesse momento, Senhor, pedimos para que o Senhor ilumine as nossas mentes para entendermos a Tua palavra, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos, ó Pai, entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, ó Pai. E ao sermos ministrados por Sua palavra, Senhor, haja edificação nas nossas vidas. Haja edificação na vida dessa igreja. Haja transformação de vida nessa noite, ó Pai. Por isso que eu não seja, ó Pai, aquele a falar de mim mesmo, mas que eu seja apenas um instrumento do Senhor nesse dia, nessa noite, ó Pai. Que seja o Senhor a falar à sua igreja. Porque o Senhor, quando o Senhor fala, existe transformação. Fala aos nossos corações, Senhor. Fale aos nossos corações, ó Pai, que possamos aprender a cada dia a confiar e depender do Senhor, a combater a preocupação e a ansiedade, entendendo que nós estamos nos braços do Senhor, guiados e cuidados pelo Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o mês de setembro, e esse mês de setembro é o mês de conscientização da saúde emocional. E é tão interessante que esse assunto de saúde emocional, a saúde não só emocional, mas a saúde mental, ela tem sido trazida à tona por diversas áreas da nossa sociedade. Vemos isso na TV, vemos isso nas escolas, ouvimos falar sobre isso no nosso trabalho, e também nós estamos sendo ministrados em nossas igrejas. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, e ela nos ensina a respeito das coisas essenciais da nossa vida. E aí, queridos, existe uma preocupação na nossa vida, e essa preocupação que desencadeia muitas vezes numa ansiedade, começa numa inquietação, depois vai para uma preocupação e uma ansiedade. Por isso que em várias das versões de vocês vem essas três palavras, algumas vezes inquietações, em outras versões vem dizendo preocupação, foi o que nós lemos aqui, e outras ainda diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Porque essas três palavras, elas estão no mesmo contexto da palavra grega empregada no texto original. Essa preocupação não é uma preocupação no que diz respeito àquilo que você vai fazer no dia seguinte, mas uma preocupação a respeito daquilo que você não tem o que fazer. E a preocupação, ela é uma coisa natural do ser humano.
mas ela não pode ser uma coisa normal. Quantas vezes nós já ficamos inquietos, nós já ficamos ansiosos por circunstâncias futuras, por coisas que ainda hão de acontecer. Isso nos tirou a paz completamente, a ponto de impedir a gente de realizar alguma coisa no dia de hoje. Creio que eu não seja o único a passar por isso. Eu acho que isso é uma situação que já acometeu cada um de nós, de estarmos inquietos pelo dia de amanhã, a tal ponto de não conseguirmos produzir no dia de hoje. Mas nesse texto, Jesus ele nos ensina que nós não devemos nos preocupar, nós não devemos estar ansiosos com as necessidades materiais da vida, como comida, como bebida e como vestuário que foram descritos nesse texto. Mas, ao contrário disso, nós devemos confiar na provisão de Deus. Nós devemos, ao invés disso, buscar como prioridade, ou primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Buscando o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Na Bíblia, queridos, a preocupação excessiva ela é vista como uma coisa que precisa ser combatida, não ser aceita, não ser aceita de forma passiva, mas combatida, porque isso indica uma falta de confiança no poder e no cuidado de Deus, porque nós estamos focando no futuro, ao invés de nós agirmos no presente. E isso tem desgastado não só a nossa mente, mas também a nossa alma, também o nosso corpo. Por isso, nessa noite eu queria queria estar refletindo com vocês, eu queria destacar aqui nesse texto algumas razões para que possamos enfrentar as preocupações do dia, vivendo um dia de cada vez e confiando no amor e no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, querido, a primeira razão é que a preocupação, além de ser ineficaz, a preocupação ela é prejudicial. A preocupação ela é ineficaz porque o motivo daquilo que nós nos preocupamos dificilmente ele vai se concretizar. Pasmem, meus irmãos, o motivo da nossa preocupação dificilmente ele vai se concretizar na nossa vida. Existe um estudo, e esse estudo comprova que mais de 90% das preocupações que nós temos, elas não se convertem em realidade. Esse estudo foi feito com algumas pessoas com transtorno de ansiedade e foi pesquisado sobre o motivo das suas preocupações. E mais de 90% dessas preocupações sequer se realizaram. Porque não adianta a gente se preocupar, e a preocupação ela é ineficaz por causa disso, porque não adianta a gente se preocupar antecipadamente com alguma coisa que a gente não tem o controle. Essa preocupação, essa ansiedade, ela se torna eficaz. No texto que nós lemos, no versículo 27, Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora sequer à vida de vocês? Se existe uma coisa que o ser humano está tentando conseguir há um bom tempo, é prolongar a sua vida. Nunca se falou tanto em cuidados com o corpo, cuidados com a mente, como nos últimos dias. E a gente tem feito de tudo. Algumas pessoas têm feito regime, o que não é o meu caso, vocês já podem ver. Mas algumas pessoas têm cuidado do corpo, têm feito academia. Outras têm lido livros, procurando um auxílio, procurando um tratamento psicológico. Pessoas estão cuidando da saúde física e da saúde mental, tentando dar uma longevidade, mas isso não é certeza de ter uma vida mais longa. Nós não podemos, porque nós não temos o controle sobre isso.
Mas isso muitas vezes gera uma preocupação, gera uma ansiedade na vida das pessoas. E uma ansiedade ineficaz, uma ansiedade que não traz eficácia, uma ansiedade que você não tem o que fazer porque é algo que está fora do seu controle. Por mais preocupado que nós estejamos, nós não conseguimos estender a nossa vida. E nem uma hora sequer, como diz a palavra de Deus. Só o Senhor, Ele tem a soberania e Ele tem o domínio sobre as nossas vidas. E só o Senhor pode dar e tirar a vida. Só o Senhor pode dizer quando a vida irá cessar. Só o Senhor pode prolongar a nossa vida. No Salmo de número 139, no verso 16, a palavra do Senhor diz que os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados a mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Hoje nós apresentamos o Benjamim. Benjamim ainda não tem nenhum ano, mas todos os dias deles foram escritos no livro do Senhor. Hoje oramos pelo Samuel, que fez 5 anos. Mas nem o Samuel pode dizer quanto tempo de vida ele terá. Que sejam mais de 100, assim como eu espero viver também, mais de 100. Mas só o Senhor tem os nossos dias escritos no seu livro. E todos eles foram registrados antes que o primeiro dele começasse a se cumprir. A preocupação ela é ineficaz. Mas também a preocupação excessiva, a preocupação como forma de ansiedade, ela é prejudicial para nós. A preocupação ela tem a capacidade de dividir a nossa mente e o nosso coração. Ela consegue dividir a nossa mente como unidade de razão, como fonte de razão, como símbolo do nosso poder de raciocínio, de raciocinar, de ter a razão, do nosso sentimento, do nosso coração, que é aquilo que nós expressamos. A ansiedade, ela tem o poder de fazer a nossa mente e o nosso coração entrar em conflito. Não sei quantas pessoas já passaram por uma crise de ansiedade, o pensamento fica acelerado, você não consegue dar uma velocidade constante ou reduzir a velocidade dos seus pensamentos. E então existe um turbilhão de sentimentos dentro de você, e aí o coração acelera, porque o corpo responde, porque é algo que é psicossomático. E aí o corpo responde, você começa a suar, você começa a tremer, suas mãos ficam geladas, o coração acelera e você começa a achar que você está passando mal. E aí a sua mente tenta dizer para você, você não está passando mal, mas os seus sentimentos dizem que você não está bem. E muitas vezes a nossa ansiedade, queridos, elas se sobrepõem à nossa razão. Por isso que a ansiedade ela é prejudicial, porque os nossos sentimentos muitas vezes conseguem se sobrepor à nossa razão. E os nossos sentimentos são enganosos, como a palavra do Senhor diz que o coração do homem ele é enganoso. E o coração é uma unidade não só daquilo que nós sentimos, mas também tudo aquilo que nós venhamos a ser. O coração ele é enganoso, os nossos sentimentos são enganosos, e eles têm o poder de calar até a voz da nossa razão. A preocupação também ela é um problema, porque ela é prejudicial, porque ela pode criar um problema onde não existe. Quantas vezes a gente, preocupado, a gente começou a enxergar alguma coisa achando que era um problema absurdo, e aí quando a gente volta à razão, a gente vê que não existe problema nenhum. A preocupação também, ela pode criar uma falsa percepção da realidade. Aquela sensação, aquele sentimento de perigo é desproporcional à verdadeira ameaça, à ameaça existente. É como se estivéssemos de frente de um chihuahua, de frente para um piche, e achar que nós estamos de frente de um urso, de frente de um leão. A ansiedade ela tem a capacidade, tem um problema de aumentar os nossos problemas.
potencializar os nossos problemas, ao passo que ela diminui a nossa capacidade de resolver esses problemas. Se a ansiedade não for combatida, ela vai diminuir a sua capacidade de resolver os seus problemas. A preocupação também, ela possui a capacidade de anular a nossa fé. É isso mesmo que vocês ouviram. A ansiedade, ela tem o poder de anular a sua fé. Ela tem o poder de desviar os seus olhos para aquele que pode resolver todos os seus problemas. Desviar os seus olhos do Senhor e fixar os seus olhos nos problemas. Fixar os seus olhos nas circunstâncias. A ansiedade, ela tem o poder de anular a sua fé, enfraquecer a sua fé. O povo de Israel, liderado por Moisés, diante da terra de Canaã, isso está descrito lá no livro de Números, e diz que Moisés envia 12 espias para poder observar a terra. E ao retornarem, 10 daqueles espias, 10 daquelas pessoas que foram ver a terra, vieram com relatório negativo. Enquanto 2 pessoas vieram com relatório positivo, dizendo, é isso mesmo, a terra que o Senhor nos prometeu, mana leite e mel, existem cachos de uvas tão grandes que uma pessoa só não consegue carregá-los. Enquanto 2 pessoas trouxeram um relatório positivo, 10 ansiosos, 10 preocupados trouxeram um relatório negativo, dizendo que aquela terra, ela tem gigantes. E diante daqueles gigantes nós parecemos como gafanhotos. O Senhor nos trouxe para cá para morrermos pelas mãos desses gigantes. Antes tivéssemos ficado no Egito como escravos, porque lá nós teríamos segurança. Olha o que a ansiedade, olha o que a preocupação, olha o que o descontrole que essa ansiedade, essa preocupação, ela pode causar nas nossas vidas. Muitas vezes a ansiedade vai nos levar para um caminho de destruição, porque nós estamos tão desesperados que nós pensamos que nós queremos acabar com o nosso sofrimento e o nosso problema. Como aqueles 10 espias que queriam retornar para o cativeiro, retornar para a escravidão. A preocupação, ela tem também, a preocupação excessiva, a ansiedade, ela demonstra a nossa falta de fé. Salmo 37:5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo. Mas a nossa ansiedade, a nossa preocupação tem o poder de não nos permitir entregar os nossos caminhos ao Senhor. Se nós não combatermos a nossa preocupação, ela vai possuir esse poder sobre nós, de não nos permitir entregar o nosso caminho ao Senhor, de não nos permitir ter fé para confiar no Senhor, de que Ele irá resolver os nossos problemas. E aí então a gente vai tentar resolver as coisas da nossa forma, tentar dar uma mãozinha para Deus. Isso me lembra a história de Abraão e de Sara, que receberam a promessa do Senhor, de que Abraão, apesar de ter uma idade avançada, ele seria pai. Mas Abraão não soube esperar, Sara não soube esperar, então ela entrega a sua serva, a sua escrava Agar, para que tivesse um filho com Abraão. E os frutos e as consequências desses atos nós estamos colhendo até hoje. Essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio são dos descendentes dos filhos de Abraão com Agar, com os filhos de Abraão com Sara. A preocupação, ela tem o poder de esfriar a nossa fé como confiança no Senhor. A preocupação também, ela tem o poder de esfriar a nossa fé no que diz respeito à dependência do Senhor. É impossível um coração ele estar cheio de preocupação e cheio de fé ao mesmo tempo. São duas coisas que não podem coabitar no coração, que não podem habitar no coração ao mesmo tempo. Ou seu coração vai estar cheio de fé, ou seu coração estará cheio de preocupação.
A preocupação também é prejudicial porque ela nos impede de aproveitar o nosso presente. Ela nos impede de aproveitar o dia de hoje, porque quando nós estamos mais preocupados, é quando nós estamos mais suscetíveis à procrastinação. E aí a nossa preocupação ela é tão grande, a nossa ansiedade é tão grande, que a gente começa a deixar aquilo que é importante para fazer sempre depois. A nossa ansiedade ela é tão grande e ela é tão prejudicial que ela nos impede também de aproveitar o nosso dia de hoje, porque ela nos coloca numa espécie de prostração, numa espécie de inércia, onde você não tem capacidade de agir, você não tem capacidade de conquistar, você fica sem capacidade de realizar. Precisamos combater a nossa ansiedade. Esse é o primeiro dos motivos, porque nem tudo está no nosso controle e a nossa ansiedade, ela, além de ser ineficaz, ela é prejudicial. Mas existe uma segunda razão para a qual nós devemos combater a ansiedade e de tal forma que possamos viver um dia de cada vez confiando no Senhor. É porque o Senhor conhece todas as nossas necessidades. No final do versículo 32, olha o que Jesus vai falar para os seus discípulos. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe que nós precisamos de comida. O Pai Celestial sabe que nós precisamos de bebida, de água para sobreviver. O Pai Celestial sabe que nós precisamos nos vestir, precisamos do vestuário. O Senhor conhece tudo a nosso respeito. Nada pode ficar escondido aos olhos do Senhor. Isso também diz respeito às nossas ansiedades, às nossas necessidades, principalmente falando. Ainda no Salmo de 139, no verso 4, diz que ainda mesmo, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu conheces inteiramente, Senhor. Existe uma outra versão que diz que antes que a palavra me chegue à boca, tu já conheces todas. E aí a Bíblia nos diz, a Bíblia nos declara de forma clara que o Senhor conhece as nossas necessidades. Mas além do Senhor conhecer as nossas necessidades, o Senhor possui, Ele detém o poder de suprir todas as nossas necessidades. Só o Senhor pode suprir a sua necessidade, querido. Só o Senhor pode suprir a minha necessidade, as nossas necessidades. E então o Senhor Jesus, ele no verso 26, ele convida os discípulos. Ele estava no alto de um monte, próximo ao mar da Galileia, um ambiente de pesca com peixes, muitas aves no céu passando. Então o Senhor Jesus, ele convida os seus discípulos: observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E Jesus continua no verso 28 dizendo: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como cresce o lírio do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? E Jesus chama os discípulos de homens de pequena fé. Nessa noite Jesus está me chamando o pastor Fábio de homem de pequena fé. Nessa noite Jesus está chamando você, homem, mulher, de pequena fé. Será que o Senhor, que veste os lírios do campo, que hoje crescem e amanhã são lançados no fogo, não vestirá muito mais a cada um de nós? Comparado a toda a criação, a única parte da criação que foi feita, não criada, mas feita com as próprias mãos do Senhor, a sua imagem e a sua semelhança é a raça humana.
é o ser humano, sou eu, é você. E aí a gente tem um medo de falar que nós somos valiosos para Deus, porque a gente fica com medo de entrar numa espécie de antropocentrismo, de achar que nós somos o centro do universo. E aí, por causa desse medo, também a gente se desvaloriza. É algo que a gente faz que Deus não fez. O Senhor não te desvaloriza. Nós nos desvalorizamos. Se Deus cuida de todas as aves, se Deus cuida de todos os animais, se Deus cuida de toda a criação, se Deus que criou, Ele sustenta e Ele governa toda a criação, não irá sustentar e governar a minha vida e a sua vida também? Muitas vezes nós esquecemos que nós somos valiosos para Deus. Isso, queridos, compromete a nossa visão a respeito do nosso Deus. E isso compromete a nossa visão a respeito do amor que Deus tem por cada um de nós. A ponto de nos esquecermos que o Senhor foi capaz de entregar o seu Filho para morrer por mim e por você. Por algo que nós não merecíamos. Isso compromete também porque nós chegamos a duvidar da vontade de Deus de cuidar das nossas necessidades, de cuidar de nós em cada detalhe. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E se é o Senhor quem supre aquilo que nós mais precisamos, porque a palavra de Deus diz, começa dizendo lá no primeiro versículo, no versículo 25, a palavra do Senhor começa dizendo, 25? Por isso eu lhes digo, não se preocupe com sua vida diária, se terão o suficiente para comer, beber e vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo é mais do que roupa. Nós estamos tão preocupados com comida e com água, que nós nos esquecemos que aquilo que é mais importante o Senhor já nos deu, que é a vida. Nós estamos tão ansiosos pelas roupas, pelo nosso bem-estar, que nós nos esquecemos que aquilo que é mais importante o Senhor já nos deu, que os nossos corpos. A capacidade que nós temos de nos mover, a vida que nós temos, que o Senhor deliberadamente nos dá para que possamos usufruir. Se Deus Ele cuida de todas as aves, não vai cuidar muito mais da gente? E é Deus que supre aquilo que mais precisamos, e Ele pode suprir também as nossas necessidades, por menor que seja. Pensem bem comigo, é o Senhor que prepara o seu dia. Quando você vai dormir, você não tem certeza de que irá acordar. Mas o Senhor prepara o seu dia seguinte. Foi o Senhor quem te deu o fôlego de vida. Quando você nasceu, que você encheu seus pulmões pela primeira vez, foi o Senhor quem te deu esse fôlego de vida. E é Ele quem tem sustentado esse fôlego por todos esses anos. É o Senhor quem renova as suas misericórdias. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Lamentações que as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E é o Senhor também que vai cuidar de nós em cada detalhe. É o Senhor quem cuida de nós em cada detalhe. Por isso que Pedro, na sua epístola, em 1 Pedro 5,7, ele vai falar uma coisa que a gente tem que guardar todos os dias, guardar no nosso coração, guardar na nossa mente. Ele diz assim: lancem sobre Ele, lancem sobre Cristo toda a sua ansiedade. Não diz alguma coisa só, não diz só uma ansiedade específica, não fala só uma coisa, uma parte do seu dia, não fala só aquilo que é mais importante, mas ele fala toda a sua ansiedade, tudo que tem te trazido inquietação, tudo que tem te trazido preocupação. Lancem sobre Cristo, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lance sobre Cristo a sua ansiedade.
porque Ele tem cuidado de vocês. E já para o terceiro ponto, caminhando já para o final. A terceira razão pelo qual nós devemos combater a ansiedade e a preocupação, vivendo um dia de cada vez, aproveitando um dia de cada vez, crendo, confiando no Senhor. Porque enquanto nós cuidamos daquilo que Deus nos confiou, existe uma promessa de que Ele cuida de nós. Não é uma probabilidade, não é algo que pode acontecer, é uma promessa. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que está registrado na Bíblia, o Senhor cumpre por fidelidade. Existe uma promessa que o Senhor fez, que enquanto nós cuidamos daquilo que Ele confiou a nós, enquanto nós cuidamos primeiro daquilo que é prioridade para o Senhor a nosso respeito, Ele cuida de nós. No versículo 33 diz: busque, pois, em primeiro lugar... Não, pode ser melhor, esse versículo é bastante conhecido por nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Na outra versão vocês já sabem de cor, né? Essa na NVI, nós estamos na NVT hoje, eu estou lendo na NVI. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que são essas coisas que Jesus fala? Essas coisas são as coisas que Jesus falou um pouco antes. Não estejam ansiosos pelo que havereis de comer, de beber, ou que havereis de vestir. Não andeis ansiosos quanto à própria vida, porque por mais que você esteja ansioso pela sua própria vida, você não tem a capacidade de aumentar uma hora sequer do curso da sua vida. Não ande ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, porque basta cada dia o seu mal. Não ande ansiosos por nada nesse mundo, por coisas materiais, porque enquanto você estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor irá cumprir todas as outras coisas, o Senhor irá realizar, o Senhor irá cuidar de todas as outras coisas. Antes de qualquer coisa, querido, nós precisamos aprender a buscar o Senhor. Nós muitas vezes só buscamos o Senhor quando a coisa está feia para o nosso lado. Nós só buscamos o Senhor quando o nosso barquinho está afundando. Nós só buscamos o Senhor quando o nosso carro sai da curva e começa a patinar, e a gente começa a mexer o volante faz assim, e a gente não tem o controle do carrinho da nossa vida. Quando as tempestades, eu preguei sobre isso ontem, lá em Saturnino Braga, quando as tempestades que são imprevisíveis, inadministráveis, elas surgem na nossa vida. Nós só nos preocupamos em buscar o Senhor para pedir para nos acudir. Mas nos esquecemos de buscar em primeiro lugar quando tudo vai bem. Precisamos aprender a buscar o Senhor. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Mas para confiarmos no Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor, Ele quer dizer ter intimidade com o Senhor. Nós só confiamos em quem nós conhecemos. E conhecer não é só de ouvir falar, mas de caminhar, de ter intimidade e comunhão. E assim também em relação ao Senhor. Precisamos aprender a caminhar com o Senhor para podermos confiar no Senhor, não só de palavras, mas de verdade. Precisamos aprender a depender do Senhor, sabendo que o Senhor cuida de todas as coisas da nossa vida. Porque quando surgirem as tempestades, antes mesmo da gente começar a tentar fugir delas com as próprias mãos, nós sabemos que nós vamos fazer todo o possível, mas nós estaremos sempre dependendo do Senhor, porque é Ele quem nos livra. Muitas vezes não nos livra da tempestade, mas nos livra no meio da tempestade. Precisamos aprender a redefinir a nossa prioridade, queridos. Aprender a redefinir aquilo que é mais importante para nós.
a estabelecer aquilo que é mais importante, que é prioridade para a gente. E o que é prioridade é cuidar daquilo que Deus nos confiou. Que Deus confiou a mim e confiou a você. Isso é prioridade na nossa vida. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o Senhor, Ele acrescenta a nossa fé. Acrescenta a nós a provisão daquilo que nós necessitamos. Isso é acrescentado a nós. Enquanto nós exercitamos a nossa fé, o Senhor, Ele manifesta a sua fidelidade. Enquanto nós exercitamos a nossa fé, o Senhor manifesta o seu cuidado sobre as nossas necessidades. Eu quero encerrar, queridos, a nossa reflexão dizendo que a confiança em Deus nos faz viver um dia de cada vez. Como o povo no deserto que recebia do maná. E o Senhor dizia, não guarde o maná para o dia seguinte. E aqueles que não confiavam no Senhor e teimavam em guardar o maná para o dia seguinte, percebiam que o maná estragava e começava a cheirar mal. Porque era necessário que o povo aprendesse a viver um dia de cada vez e viver confiando no Senhor. E isso é até hoje. O Senhor, Ele espera de nós que confiemos nele, que vivamos um dia de cada vez, confiando e dependendo do Senhor. Isso é fundamental para nos ajudar a lidar com as preocupações a respeito do nosso futuro. E essa perspectiva também nos ajuda a encontrar paz. Essa perspectiva nos ajuda a encontrar segurança, independentemente das circunstâncias que eu e que você estejamos vivendo. Essa forma de pensar, essa mentalidade, essa forma de viver, nos traz paz e nos traz segurança, porque nós sabemos que nós estamos dependendo daquele que pode todas as coisas. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o seu coração nessa noite. Eu não conheço os problemas que você tem enfrentado. Não conheço a sua vida. Não sei a respeito daquilo que tem, muitas vezes, tirado o seu equilíbrio emocional. Não sei pelas lutas que você tem passado, aquilo que tem te trazido sofrimento. Aquilo que tem tirado o seu sono. Aquilo que tem feito você acordar nas madrugadas com aquela sensação de espanto, de ansiedade. Eu não sei aquilo que tem tirado o seu sono. Eu não consigo nem imaginar a angústia que você pode carregar no seu coração. Na realidade, eu não conheço você. Não sei aquilo que tem te impedido de obter paz. Paz para sua mente, para sua razão, paz para os seus sentimentos, paz para sua alma. Mas uma coisa eu quero declarar aqui nessa noite, eu queria que você escutasse e guardasse no seu coração. Existe uma pessoa, existe alguém que conhece tudo a seu respeito. Alguém que te criou, alguém que vem acompanhando você dia após dia e sabe tudo a seu respeito. Existe uma pessoa que sabe intimamente aquilo que você tem sentido e aquilo que você está pensando nesse momento. Aquilo que você está sentindo nesse momento. Existe uma pessoa que tem visto as suas lágrimas, mesmo quando você está no local mais escondido, mais destacado, mais isolado. Existe uma pessoa que conhece e tem visto o teu sofrimento. Existe uma pessoa que conhece e sabe de todas as suas necessidades. E essa pessoa, ela te ama. Essa pessoa te ama como ninguém foi capaz de te amar em toda a sua vida. Num amor que é imensurável, um amor que é indescritível, um amor que não se pode medir, um amor que não se pode compreender. Existe uma pessoa que realmente se importa com você. Existe uma pessoa que quer te ver bem, quer te ver feliz. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele se importa com você, queridos.
Ele sabe aquilo que você tem passado. Ele conhece o teu sofrimento. Ele tem visto as suas lágrimas. Ele tem visto os motivos e conhece os motivos das suas preocupações, os motivos da sua angústia. Aquilo que tem tirado o seu sono e tirado a sua paz. E Jesus hoje, Ele está batendo a porta do teu coração. Esperando um convite seu. Que só você pode fazer esse convite e ninguém mais pode fazer por você. Jesus está à porta do seu coração, aguardando esse convite, para que Ele possa entrar na sua vida, e para que Ele possa fazer parte da sua vida, para que Ele possa governar a sua vida, para que Ele possa cuidar das suas necessidades, porque o Senhor não arromba portas. Quem arromba a porta é ladrão, e o Senhor não arromba portas. Esse alguém está esperando um convite para você nessa noite. E só você pode decidir recebê-lo no seu coração e na sua vida. A igreja já está de olhos fechados, orando por você, orando por mim. E nesse momento eu quero te desafiar. Porque esse é um momento de desafiar, é você e Deus. Ninguém mais vai estar vendo. Eu não vou te chamar aqui à frente para te expor. Mas eu saberei que você vai estar realizando esse ato de fé, desse desafio. Eu quero te desafiar a dizer sim para Jesus. Ninguém mais está olhando para você. Se possível, até apague as luzes. Não tem mais ninguém olhando para você nesse momento. E é um momento só seu com o Senhor. Você tem a oportunidade de sair daqui nessa noite com as mesmas ansiedades, não tendo controle sobre nenhuma delas e não tendo perspectiva de solução para as suas ansiedades. Mas você pode sair daqui nessa noite dizendo sim para Jesus. Dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou abrindo as portas não só do meu coração, mas da minha vida para o Senhor. Porque eu não quero andar mais sozinho. Porque eu não consigo administrar a minha vida. Porque eu não detenho controle sobre todas as coisas. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, Senhor. Eu não sei se eu estarei vivo daqui a 5 minutos, porque a Tua palavra eu aprendi hoje. E pela Tua palavra eu não tenho a capacidade de prolongar a minha vida nem por 1 hora sequer. Mas eu quero abrir as portas do meu coração. Hoje, enquanto ainda tenho vida, enquanto ainda posso decidir, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero declarar o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. Entregar todas as minhas necessidades ao Senhor Jesus, crendo que Ele pode suprir todas. Se você pensa dessa mesma forma, levante uma de suas mãos. Você daí e eu daqui, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmãs. Deus te abençoe, irmão. Você daí e eu daqui, eu estarei orando por você. Se você entende que é isso que realmente você precisa para a sua vida, não espera o dia de amanhã, aproveite essa oportunidade hoje. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite, ó Pai, com muita humildade reconhecemos que nós não temos o controle de nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, que por vezes as circunstâncias nos deixam preocupados a ponto de estarmos demasiadamente ansiosos pelo dia de amanhã. Mas não queremos estar assim, Senhor. Por isso, ó Pai, entregamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações ao Senhor, que tudo pode e que tudo pode resolver, ó Pai. Que quando o Senhor não modifica as circunstâncias, o Senhor modifica nós mesmos para compreendermos as circunstâncias e assim continuarmos seguindo e prosseguindo, Senhor. Nessa noite, ó Pai, eu peço pela vida dos meus irmãos que decidiram entregar a sua vida ao Senhor, que decidiram abrir as portas do seu coração para o Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, trazendo paz.
Que o Senhor esteja, Senhor, trazendo, ó Pai, segurança aos seus corações, sabendo que estão seguros no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado deles todos os dias, sabendo que eles valem muito mais do que aves, do que flores, do que a erva do campo, sabendo que eles valem muito mais do que a criação, porque foram feitos, ó Pai, conforme a tua imagem, conforme a tua semelhança. Traga, Senhor, a certeza do cuidado aos corações dos meus irmãos, para que possam combater a ansiedade, para que possam viver cada dia, um dia de cada vez, na dependência e na confiança do Senhor. Sabendo, ó Pai, que o Senhor tem cuidado todos os dias, Senhor. Sabendo que cada dia reserva para si o seu mal, as suas preocupações. Por isso, ó Pai, abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém.